Muito, muito obrigada. Muito obrigada à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres pelo convite endereçado à MENO, Associação das Mulheres de Santo Tomé e Príncipe, na qual eu estou cá a representar, sou a presidente, para falar das questões de discriminação múltiplas e das consequências do Covid na vida dessas mulheres. Eu começaria por dizer, assim, e também, uma vez mais, também agradecer a todos os presentes nesse fórum. Eu diria que eu começaria a identificar precisamente as tarefas das mulheres que cabem à maior parte das mulheres imigrantes, santomenses e não só. Eu acredito que isto transcende também para uma camada da imigração em geral. Mas eu vou falar daquilo que eu provavelmente conheço melhor, que são as mulheres de Santo Tomé e Príncipe, mulheres e raparigas. Eu diria que, inicialmente, nós podemos ver que a maior parte das mulheres imigrantes santomenses trabalham como empregadas domésticas, trabalham como empregadas de limpeza, na restauração, e também gostava de fazer um paralelismo com a profissão também a ocupação da maior parte dos maridos dessas mulheres ou dos companheiros dessas mulheres. Então, eu começaria por dizer que a questão de empregabilidade é a questão, neste problema de pandemia, é o que mais ressalta na comunidade. Eu poderia dizer também que, a nível de empregabilidade, tem vários fatores incluídos. A questão, por exemplo, da deslocação das várias senhoras, né, para o seu posto de emprego, na qual eu poria a questão de transporte. E elas eram as pessoas que estavam mais vulneráveis a serem infectadas pelo Covid-19. Além da questão da segurança pessoal, existia a questão de próprio desemprego, o desemprego, a diminuição de horas de trabalho, porque muitas dessas mulheres, elas fazem várias horas diárias e muitas horas dessas foram suprimidas. E em casa de familiares, principalmente que têm pessoas idosas, com o cuidado que se tinha dessa questão de isolamento social, foi reduzido. Elas foram mandadas para casa, algumas sem condição nenhuma de sustentabilidade. Para algumas que têm a situação legalizada e a situação a nível de emprego também, eu falo de um contrato com a entidade empregadora, algumas, pelo que me chegam, têm estado a receber algum valor, não o mesmo, mas que não chega para a gestão familiar. E também, porque também os companheiros, da qual muitas delas também dependem, também ficaram sem emprego. E logo, a condição mais complicada nessa questão de Covid-19, do isolamento social e do distanciamento social, fronta-se muito na questão de sobrevivência e sustentabilidade familiar. Eu diria que, uma vez com a renda reduzida, põe-se vários fatores em evidência. Nós temos a questão também, eu diria que, além dos efeitos do desemprego, nós temos também o efeito de cuidado dos filhos. A nossa comunidade vive
vive muito unida. E a questão da união, da interajuda, funciona muito. E com esta questão de Covid, foi posta em causa. Porque muitas delas com filhos pequenos, com filhos na idade escolar, com as escolas fechadas, com as creches fechadas, viram na condição de ficarem em casa, para algumas para tomarem conta dos próprios filhos, cuidarem dos filhos, e não terem condições de sustentabilidade. Esse é um problema. E o outro problema é a questão de haver, para, por exemplo, os meninos que estão na idade escolar, eu diria no básico, no secundário, o acompanhamento das crianças com o surgimento da telescola. Outra situação é que a maior parte dessas senhoras não têm condições para fazer face, por exemplo, para ter os filhos em telescola. Portanto, esses efeitos nefastos são agravantes muito fortes para a comunidade santomense, principalmente. E eu diria também que o caso além de cuidadoras das crianças, tem o caso de vizinhança. Na comunidade a vizinhança funciona muito. E com a questão do Covid não há vizinhos. Porque todos estão a cuidar de si e todos têm que estar confinados em casa, porque é esta a condição que é posta. E a segurança da mulher imigrante foi posta em causa e grandiosamente. Porquê? Porque desde o início, com a falta de meios financeiros, de poucos recursos financeiros que têm, a não existência de máscaras, a não existência de utensílios próprios de proteção, elas se encontravam, diria que, entregues a elas próprias. Entregue a elas próprias, viajando, por exemplo, num autocarro repleto de pessoas, na qual não se sabe como se situar. E essas são situações muito preocupantes desde o início que se teve. Mas eu digo que, na realidade, elas são umas vencedoras. Pelo menos aquelas que deslocam, algumas que ficaram ainda a trabalhar, são vencedoras. Porque não arregaçaram as mangas, não colocaram de parte a ideia de trabalharem. Não tinham máscara, recorriam a lenços, recorriam a cascóis e iam à luta. Se não tinham gel, usavam outro tipo de desinfetante, como a lexívia, o vinagre. Portanto, inicialmente foi uma situação muito complicada para a comunidade. Hoje eu acredito que vive melhor essa situação, mas a questão mais preocupante neste momento é o desemprego. É o desemprego que se põe, que não vejo nenhuma... eu acho que, não sei, falar disto é terrível, porque na realidade a faixa de desemprego é tão grande na camada das mulheres imigrantes que eu não sei o que vai ser dessas mulheres daqui para o futuro. Do que vai ser os seus filhos, como é que vai ser a sua questão de sobrevivência. E depois, outra questão é estarem confinadas algumas em casa com a família, com o marido, com os filhos, o marido sem emprego,
a questão de violência. A questão de violência também é gritante na comunidade. E bastante preocupante. Eu acredito que, não sei, eu fico quase que impotente muitas das vezes quando eu falo deste assunto e das mulheres da minha comunidade que vivem numa situação bastante desagradável, a maior parte delas. E com o pouco que têm neste momento, praticamente, algumas não têm nada. Mesmo algumas que estão em situação de legalidade, de segurança social, o valor foi bastante reduzido. O que eu pergunto, o que será feito, o que vai ser feito dessas mulheres? O que elas poderão fazer? Eu diria, desafios. Os desafios para serem ultrapassados neste momento, eu diria que tenham a procura de emprego, o reviver de todas as situações que já foram expostas quando se propuseram a conseguir o primeiro ou o segundo emprego, que já se consideravam em situação estável, mas nesse momento voltam de novo a viver tudo. A questão de discriminação racial, a questão de estereotipo de emprego da qual elas são dirigidas. E essas são as questões que vão nos acompanhar, acredito que durante muito tempo. E, por acaso, a primeira oradora, Cláudia, falou da questão da saúde mental. Eu acho que esta questão da saúde mental na comunidade santomense é bastante preocupante também. Porque uma vez sem sustento para os filhos, sem sustento para si própria, sem emprego, sem aonde ir buscar, muitas situações podem surgir e podem prespontar daqui. E este é que é a maior preocupação. Além da questão da violência, é a questão de recorrerem a outras vias para conseguirem a sustentabilidade familiar. Esses são os maiores desafios que se vai ter pela frente na comunidade santomense. A procura de emprego, a procura de sustentabilidade para a família, porque a mulher santomense na nossa comunidade é ela, como em todas as outras praticamente, é ela que está à frente, é ela que está na linha da frente em todas as questões da gestão familiar, do cuidado da família, da sustentabilidade da família. E isto, eu diria que, não sei, eu não sei, eu só lembro-me de pensar o seguinte, como uma entidade associativa com fins sociais, a arregaçar as mangas a toda hora, a todo minuto, para os casos que nos chegarem de pedido de ajuda, de termos, na realidade, condições para ajudar, para apoiar. E aqui eu também faço um apelo a todas as pessoas que nos veem na realidade. Nós estamos a atravessar uma situação bastante difícil, não só da minha comunidade, não só para as mulheres e raparigas, mas sim para o mundo inteiro. E esta situação, nós todos juntos vamos ter que estar atentos, nós todos juntos temos que deixar o nosso lado solidário, mais do que nunca, funcionar. Nós não devemos olhar quem, como, o porquê.
Nós não podemos perguntar muitas das vezes, nem questionar, nem duvidar, porque na realidade muita gente daqui para frente vai ter as suas vidas quase que anuladas. E outra coisa da qual eu me preocupo imenso é o grau crescente, provavelmente, de suicídios, da não aceitação da condição de pobreza extrema e recorrer a esse tipo de condição, o suicídio, a prostituição. Eu não avanço mais, porque eu acredito que tem uma esperança, que tudo isso vai passar na realidade e que nós teremos a sabedoria suficiente para apoiar e para ajudar quem mais precisa. Mas eu gostava só de deixar, na realidade, nem tudo é mau. Porque mesmo olhando para a camada mais carenciada, eu acredito que algumas mulheres na comunidade santomense darão volta à situação com a criação do seu próprio negócio, porque elas são criativas. Na procura de outro tipo de sustento, elas de certeza que estarão à altura. E uma ferramenta que hoje em dia se tem e que, não, sem dúvida, as pessoas que provavelmente ainda não tinham dado o devido valor à questão da internet, da rede, eu acredito que daqui para frente o trabalho em rede vai aumentar. E eu acredito que na minha comunidade, na comunidade de São Tomé e Príncipe, das mulheres, principalmente, que são grandes empreendedoras, são poucas ainda, mas são grandes empreendedoras, e vão ter essa ferramenta que lhes vai ajudar, não podendo deslocar, vai lhes ajudar a escoar o seu próprio produto, oferecer e transformar o pouco que têm em muito para a sobrevivência. E também ajudar, porque são elas as que contêm um pouco que vão ajudando, na realidade, as que menos têm neste preciso momento. Mas acredito que todas as ajudas vão ser poucas. Nós ainda não fizemos um balanço dessa situação, mas acredito que vai ser gritante quando se tiver o balanço dessa pandemia na comunidade santomense e na comunidade imigrante em geral. Eu termino Boa tarde. Toda na disponibilidade. Boa tarde. E foi uma disposição para perguntas, para conversa. Fatinha. Muito obrigada a todos. Fatinha. Acho que traçaste bem aqui um quadro da realidade das comunidades de São Tomé e Príncipe em Portugal, mais Algarve também às dificuldades que toda a comunidade, e em particular as mulheres imigrantes, sentem em Portugal. Pelo que eu percebo, a Odete já terá entrado, porque foi quem estava a Olá, já! Já te ouvimos, já te vemos, Odete. Estava difícil, foi uma luta. Pois foi. Estão a ouvir bem? Estamos a ouvir muito bem. Nós tivemos a Cláudia a falar um pouco sobre aquilo que tem sido a situação atual, os desafios colocados pela pandemia Covid nas raparigas e nas mulheres jovens. Acabou de falar a Fatinha sobre as questões mais relacionadas com as mulheres imigrantes e em particular com as mulheres de São Tomé e Príncipe. E nós temos connosco, somos cerca de 16 pessoas que estão aqui a participar no encontro. Ia-te pedir, Odete, que falasses um pouco também sobre aquilo que têm sido os desafios, as dificuldades, as oportunidades que têm sido colocadas às raparigas e às mulheres com deficiência. Muito boa tarde a todas e a todos.
agradecer o convite que me foi dirigido para estar nesta conferência, pedir desculpas desde já por esta minha entrada tardia online, cumprimentar a moderadora e restantes oradoras do painel, bem como todos e todas os presentes e as presentes. Eu vou partilhar convosco um pouco a minha história, digamos, e o meu posicionamento durante este período do Covid-19, os desafios e as dificuldades e as oportunidades que têm surgido ao longo desta crise pandémica. Não vou centrar na generalidade, mas optei por partilhar convosco o meu testemunho pessoal. Não sei se a Alexandra já fez alguma apresentação a respeito da minha pessoa. Portanto, eu chamo Odete Fiuza, sou licenciada em Direito, jurista no Instituto Nacional para a Reabilitação, que é um instituto que tem por missão coordenar e definir as políticas da área da deficiência, portanto, não só das mulheres, não é, como é óbvio, mas transversalmente em diversas áreas e, para além disso, sou também atleta de alta competição, atleta paralímpica, com várias presenças em Jogos Paralímpicos e Campeonatos do Mundo e da Europa, sendo que a última participação foi dos Rio de Janeiro, 2016, e agora estava-me a apurar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, agora vai ser Tóquio 2021. Esta referência é importante para mais à frente explicar a importância do desporto nesta crise pandémica e na minha situação em particular. Bom, dizer-vos, fazer apenas uma breve nota e dizer que já no dia 17 de março a Organização Mundial de Saúde alertava para o perigo do abandono das pessoas com deficiência e, naturalmente, também das mulheres com deficiência, inserindo-se no grupo mais alargado das mulheres com deficiência. A Catarina Divandas, que é uma especialista na área do desenvolvimento inclusivo, trabalha há mais de 20 anos, pertence à Organização Mundial, à ONU, também esteve na implementação da Convenção sobre os Direitos das Mulheres com Deficiência, já no dia 17 de março, alertava para a necessidade de serem tomadas medidas de apoio e orientação para as pessoas com deficiência, alertava para essa necessidade e fazia notar que havia essa falta, sendo certo que as pessoas com deficiência, muitas delas fazem parte dos grupos mais vulneráveis. Posto isto, como é que eu me situei e como é que muitas das pessoas, das mulheres e das pessoas com deficiência se têm sentido nesta crise pandémica? Eu não referi há pouco, portanto, eu tenho uma deficiência visual, o que resulta que o confinamento e o respectivo isolamento social fez com que o mundo se tornasse demasiado abstrato para mim. Todas aquelas imagens que passavam diariamente na televisão dos vizinhos que assinavam à janela ou dos sorrisos, ou a utilização regular das novas tecnologias como videoconferências, tudo isto para mim é abstrato, porque eu não consigo ver o sorriso do vizinho e as conferências, portanto, como não consigo ver, tenho apenas resíduos visuais, vejo apenas vultos, as conferências são áudios, portanto, as interações pessoais são muito importantes quando não há contato visual. Portanto, eu senti esta necessidade, a necessidade de estar presente, de tocar nas pessoas, de sentir os diferentes odores dos lugares, dos espaços. Senti a necessidade de entrar nas lojas, nos diferentes espaços e voltar a tocar em todas as coisas, digamos, de interagir com o mundo real e não com o mundo abstrato.
como é que eu estive durante este período e como é que isto foi ultrapassado. Eu, como referi, e aqui entra o fato de ser atleta paralímpica, fazia parte de um grupo privilegiado e reduzido, cuja legislação permitia sair, fazer atividade ao ar livre e fazer atividade outdoor. E o que permitiu que tenha mantido algumas rotinas que me permitiam ter condição física e mental. Aqui, a este propósito, falou-se muito do abandono das pessoas com deficiência, das pessoas mais idosas, e nunca nos podemos esquecer aqui das mulheres, naturalmente, com deficiência. Também no meu grupo de trabalho, que é constituído pelo treinador e pelos guias. Os guias são as pessoas que correm ao meu lado e que permitem que eu faça a minha atividade física. Houve alguma desmobilização, mas o meu treinador e um dos guias estiveram diariamente presentes e asseguraram que eu mantivesse a tal rotina que me permitiu manter a mínima normalidade. Para não me alongar muito, eu queria terminar fazendo uma referência qual é o modo como mulheres e pessoas com deficiência, e neste caso deficiência visual, que eu conheço mais concreto, vão respeitar as normas para o desconfinamento e para o novo normal. Pensar que as pessoas com deficiência, para respeitarem o espaço do distanciamento social, é impossível. Eu não consigo ver onde é que está outra pessoa para me situar se estou a 2 metros ou se estou a 1 metro. Por outro lado, também pensar que a pessoa com deficiência visual, entrar num transporte público, não consegue dirigir-se aos locais onde tem menos pessoas. Por outro lado, também fazer assinalar que a pessoa com deficiência visual vai no metro, ou vai num transporte público, ou está no espaço público e, naturalmente, há outras pessoas que querem ajudar. Ora, nós com deficiência visual não sabemos se a pessoa cumpre ou não as regras de segurança, nomeadamente se usa máscaras ou não. A própria utilização de máscaras para as pessoas com deficiência visual traz constrangimentos que provavelmente nunca ninguém pensou nisto, porque eu própria, até pôr a minha única máscara, ou a minha primeira máscara, não tinha pensado nisso. Portanto, o olfato faz parte da localização da pessoa. É muito importante para a pessoa se situar no espaço. Os cheiros o colocar a máscara inibe esse sentido da pessoa. Por outro lado, quando a pessoa fala com máscara, portanto, nós quando estamos a receber o som, ele vem de forma distorcida. Um outro aspecto que também é de salientar, e que não de menos importância, é a questão das luvas. O tato é também uma forma de nós nos conectarmos ao mundo. Ora, a utilização das luvas não dificulta o manuseamento de equipamentos e de acesso ao próprio localização, quer dos botões de elevador, etc. Também outro motivo de reflexão será para as pessoas que andam de cadeira de rodas, o tocar sucessivamente nas rodas, não é? Quando estão a caminhar, também é um outro desafio. Portanto, o que eu quero dizer para terminar é que, de facto, para as pessoas com deficiência, não só para as mulheres, mas também para as há um conjunto de desafios que são importantes ter em conta e atendê-los, sob pena de serem estabelecidas regras gerais que põem em causa a igualdade das pessoas com deficiência. Temos que ter presente o princípio da igualdade constante da Constituição, artigo 13, que diz que todos somos iguais perante a lei, mas fala de um princípio de igualdade não aritmético, mas um princípio de igualdade que contempla medidas de discriminação positivas para atingirmos uma igualdade plena. Eu fico por aqui, não sei se querem fazer perguntas, estou a dispor para conversar um bocadinho no resto do tempo que nos resta. Obrigada pela oportunidade de partilhar a minha experiência com todos e com todas. Obrigada, Odete.
trouxeste de facto uma perspectiva que até agora não tinha sido também abordada, claro que muito relacionada com as questões que têm a ver com a deficiência. Mas temos aqui de facto uma panóplia de situações abordadas por cada uma das nossas oradoras, pela Cláudia, pela Fátima e pela Odete, algumas que se tocam, como as questões que estão ligadas ao trabalho, à precariedade, à baixa de rendimentos, à dificuldade de estar em casa e a sobrecarga que isto coloca em termos particulares às mulheres, em termos do assegurar cuidados e manter ainda aquilo que é possível manter em termos de rendimentos por via do trabalho. E depois há aqui especificidades muito concretas que foram trazidas pela Cláudia, nomeadamente através da violência e da violência no namoro, e que se manteve mesmo com o confinamento através da violência online. E situações concretas que a Cláudia trouxe aqui. A Fatinha trouxe também situações concretas com as questões que têm a ver com a tal economia informal, que muitas das vezes as mulheres imigrantes acabam por estar associadas, e a grande baixa de rendimentos que isso traz, acrescido também de um menor relacionamento comunitário que estas comunidades têm muito assentes, e a Odete traz-nos aqui estas questões que têm muito a ver com a dificuldade que as pessoas com deficiência têm face àquilo que é as normas ditas, as normas de segurança para se proteger da pandemia, e que aqui dificulta a vida de quem tem deficiência. Eu abri aqui o debate para todas as que estão aqui a participar. Julgo que só temos mulheres, julgo que não temos nenhum homem. Portanto, a Odete é que está a entrar com o Pedro, mas é a Odete. Portanto, se alguém quiser colocar alguma questão, ou alguém quiser também partilhar alguma situação, é só tirar o som do micro. Nós, à partida, iríamos ler perguntas, mas eu acho que não faz muito sentido, não somos muitas. Era só tirar o som do... Sandra, posso? Sim. Pronto, sou a Sofia, estás-me a ver? Sim. Pronto. A minha questão era para a Fátima, relacionado com as mulheres que são doentes. Pronto, eu não sei se... Pronto, eu neste momento estou em São Tomé, e aqui muitos dos problemas que foram falados, sobretudo pela Fátima, eu também os vejo, os sinto, entre aspas, aqui. Em termos de economia formal, quer dizer, quando o governo decreta a quarentena não foi logo cumprida e não está a ser propriamente cumprida, porque as pessoas dizem: se eu não for trabalhar, que são vendedores informais, se eu não for trabalhar, eu não tenho dinheiro para comer, eu não tenho dinheiro para alimentar os meus filhos e para trazer para casa. Isso é um entrave muito grande aqui ao cumprimento das medidas. E em relação ao que a Fátima disse sobre as mulheres não terem possibilidades, e é verdade, a grande franja dos vendedores ou das vendedoras informais são mulheres. Por exemplo, aqui, eu não sei, pronto, a minha pergunta era se aí foi feito alguma iniciativa por parte da diáspora ou das associações da diáspora para apoiar essas mulheres e essas famílias, porque aqui associações de mulheres, como a Associação das Mulheres Empresárias São Tomenses, conseguiu produzir massivamente máscaras, e as máscaras foram oferecidas para as pessoas que continuavam a trabalhar informalmente. Não sei se aí houve iniciativas semelhantes, vai haver relacionado com cestas básicas, com máscaras. Aqui tem havido muitas essas iniciativas de oferta de alimentação e máscaras e sabão. Não sei se foi feita aí alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Sofia. Fatinha, tu queres responder já? Posso responder. Sim, Sofia, a semelhança de Santo Tomé, nós também aqui, eu falo especialmente da Menon, que também nos sensibilizamos
em algumas situações, principalmente com relação aos doentes de junta médica, que é a fatia mais carenciada e mais, que tem maiores dificuldades, na qual nós também oferecemos géneros alimentícios e também oferecemos máscaras. Nós fizemos a doação de 50 máscaras, entregamos diretamente na Embaixada de São Tomé e Príncipe, que é a entidade que faz a gestão dos doentes de junta médica. Também tivemos um grupo, uma mini empresa, empresa informal, nesse caso que eu vou falar, duas colegas que também produziram para aí 30 máscaras, que é a N2K, que também fizeram essa oferta aos doentes de junta médica. Portanto, todo o nosso esforço nesse momento está muito direcionado principalmente para esta camada. Ainda não temos feito outro tipo de movimentação para a nossa comunidade, a não ser que algumas muito pontuais de familiares ou amigos muito próximos que nos chegam situações da qual nós próprios tiramos de nós para lhes dar. Mas a nível da organização em si, nós temos estado a movimentar mais a nível dos doentes de junta médica. Mas a nossa preocupação tem sido, nesse momento, a análise de como ajudar as outras situações, porque têm-nos chegado também várias situações que estão fora do contexto dos doentes de junta médica, portanto são situações da comunidade. E, nesse caso, nós estamos a estudar qual será a forma de poder dar ajuda a essa comunidade. Obrigada, Fatinha. Mais alguma quer fazer alguma questão dirigida a alguém ou sem ser dirigida? Eu gostava de colocar uma questão à Fátima também. É uma curiosidade. Gostava de saber se, em termos de informação, se sente que a comunidade está bem informada. Não sei se me estão a ouvir bem. Gostaria de saber se sente que a comunidade está bem informada no que diz respeito às formas de prevenção, de higienização do produto alimentar, e se a comunidade não está ainda devidamente informada, tem dúvidas. Odete tem que desligar o microfone, talvez. Desculpa. Já tinha conseguido ouvir a pergunta? Não, eu ouvi muito mal. Eu vou repetir. Ouve-me bem agora? Ouve bem? Ok. A minha dúvida é uma curiosidade, porque eu estou ligada a um grupo de mulheres também, em que fazemos autoajuda umas às outras, e eu tomei conhecimento de que algumas mulheres não estão devidamente informadas no que diz respeito às regras de proteção, às regras de higienização dos produtos em casa, que devem lavar bem os produtos, desinfetar bem os produtos, que devem usar máscaras nos transportes públicos. Portanto, eu própria fiquei até surpreendida por ainda perceber que há pessoas que não estão devidamente informadas e por isto mesmo, obviamente, prejudicam-se, não é? Correm maior risco de se contagiarem. E gostaria de perceber se nas comunidades também há essa percepção, se as pessoas ainda não entenderam bem como se proteger. Este foi um trabalho bastante ingrato, logo no início, porque na realidade a situação de vivência na comunidade é uma situação muito complicada, porque eles vivem na comunidade entre beijos e abraços, convivem muito entre eles, e a questão de se mentalizarem de que na realidade a primeira questão que tivemos que enfrentar, nós tivemos colegas que fizeram diretos
várias vezes direcionadas para estas comunidades, para tentar dizer para estas comunidades, para estas pessoas, que na realidade é obrigatório e tem mesmo de estar em casa. Inclusive a Menor, nós fizemos uma campanha exaustiva a esse respeito, para incentivar, porque nós sabemos que a nossa comunidade é uma comunidade muito acolhedora e sabíamos de certeza absoluta que se não fosse uma campanha de sensibilização agressiva nesse aspecto, seria muito difícil aceitarem ficarem em casa. E depois, passando agora para o uso de máscaras, nós também fizemos questão de manter-nos próximas e usando os meios que temos da nossa página, informando da melhor maneira que podemos como usar as máscaras, como desinfetar principalmente as mãos e também os géneros alimentícios quando vão às compras. Só que é muito complicado, na realidade, conversar com a nossa comunidade por internet. Porque a maior parte da comunidade que nós temos, se forem comunidades jovens, nós sabemos que muitos deles, por um telemóvel, porque a maior parte tem, por um telemóvel conseguem aceder às redes sociais, mas as senhoras, a maior parte das senhoras não conseguem aceder tão facilmente, ou por outro, até conseguem, mas o tempo que têm para estarem dispostas para ver e entender aquilo que nós tínhamos para passar era mais complicado. Portanto, mas o que eu sinto hoje é que a maior parte da comunidade entendeu que é importante e que é a vida que está em perigo. E quando está a vida em perigo, a atenção é outra. Pronto, e hoje tem essa atenção, na realidade tem aquela preocupação com o uso de máscaras massiva. Houve a confecção, as nossas pequenas empresárias fizeram a produção massiva de máscaras não convencionais, não é? As de pano, não é? E, portanto, eu acho que mesmo cada um em sua casa, muitas senhoras em sua casa confeccionaram as suas próprias máscaras. Portanto, isso é de louvar, porque entenderam que, na realidade, se não usarem máscara, estão expostas ao perigo, estão expostas à morte. Então, eu acho que agora essa questão está ultrapassada e todo o cuidado tem sido tomado, né? Haverá de certeza algumas exceções, mas a maior parte tem esse cuidado, sim. Obrigada, Fatinha. Se houver mais quem queira fazer alguma questão, alguma das nossas grandes oradoras, que diga o nome primeiro, está bem? Há pouco a colega que fez a pergunta, nós não a conhecemos e podíamos só, e se calhar também não nos conhece a nós, para dizer. Eu tenho o meu nome errado aqui, o meu nome é Carla, aparece outro nome aqui, mas é Carla. Há mais alguém que queira fazer alguma questão? Já agora, gostava de fazer uma pergunta à Odete, também aqui no âmbito da comunicação. Como é que a Odete percepciona a comunicação feita pelos órgãos oficiais? Tem que pôr um bocadinho mais alto, tem que ser mais alto, estou a ouvir muito distante. Ok, peço desculpa, mas eu acho que tenho mesmo um problema aqui no meu microfone. O que estava a perguntar à Odete é qual é a sua percepção em termos de comunicação feita pelos órgãos oficiais, como o Governo, DGS, para pessoas com deficiência. Tem sentido que há, de alguma maneira, respostas, não só pela televisão ou por outros dias, ou não há de todo respostas para essa comunidade?
Bom, essa pergunta é muito importante, mas eu comecei por referir que sou técnica do Instituto Nacional para a Reabilitação, que é um instituto que faz parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Portanto, digamos que é o nosso instituto que cabe assegurar as questões que acabou de referir. Qual é a minha percepção e o que nós temos vindo a trabalhar no âmbito da missão do Instituto? Estou a fazer eco, certo? Portanto, a minha percepção é que estamos a trilhar um caminho. Eu julgo que é do conhecimento geral que se fez muito na área da deficiência auditiva. Nós temos 2 intérpretes permanentemente a acompanhar as conferências, quer da DGS, quer da Presidência do Conselho de Ministros, mas ainda hoje de manhã, precisamente com o Presidente do meu Instituto, estávamos a falar na restante comunicação feita até pela DGS e da necessidade que há em torná-la acessível, nomeadamente, por exemplo, os filmes que não têm qualquer descrição ou qualquer audiodescrição e assinalamos de facto essa falha. Portanto, achamos que há algum progresso, nomeadamente na área da deficiência auditiva, mas temos que desenvolver um trabalho mais intenso de articulação com a DGS. Não sei se respondi à pergunta. Obrigada, Odete. Eu julgo que sim, tenhas respondido. Há mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Algum comentário? Apresentar alguma situação? Dizer-vos que nós já chegámos ao tempo, já ultrapassámos um bocadinho, mas houve aqui um início um bocadinho atribulado deste nosso encontro. É também uma forma, foi o nosso primeiro encontro aqui organizado pela Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, utilizando uma ferramenta que ainda não conhecemos tão bem quanto isso e que esperamos vir a conhecer melhor. Para mim foi um encontro muito interessante, por mais que nós pensemos nas mulheres e nas raparigas, há de facto questões particulares a grupos específicos e que são importantes dar visibilidade e que são importantes conhecermos e perceber também o que pode ser feito para aligerar todas as dificuldades que as mulheres e raparigas acabam por enfrentar em situações particulares como esta da pandemia Covid-19. Dizer-vos que nós temos feito na plataforma algum trabalho para dar essa visibilidade. Esta será uma ferramenta também que nos será muito útil para pensarmos também noutras respostas que são necessárias ser desenhadas. Dizer-vos também que vamos ter um próximo encontro no dia 28, que vai abordar as questões da violência, em específico a violência em relações de intimidade, a violência de namoro e a violência sexual, e que gostaríamos de as convidar a todas para participarem. Estes encontros têm mesmo o nome de encontros para facilitar aqui a lógica da nossa conversa. Não são webinários per si, como acontece com frequência, mas são encontros com proximidade e para fomentar esta mesma proximidade. Temos connosco a Sofia Fernandes, que é a Presidente da plataforma. Não sei se queres encerrar, Sofia, apesar de não termos falado nisto. Mas se calhar, olhando e vendo que estás aí, se calhar dar só uma palavrinha para encerrar este primeiro encontro, esta nossa primeira experiência. Agradecer muito à Cláudia, à Fátima e à Odete, foram fantásticas, são fantásticas e foram fantásticas, e agradecer a todas as pessoas que aqui participaram. Sofia. Ok, Alexandra. Eu começo por dar um beijinho muito grande à Odete, com quem não estou há algum tempo. Mas pronto, mas que nos conhecemos e já estivemos juntas na Rede Jovens.
por isso também um beijinho à Cláudia, que agora é uma das dirigentes da Rede Jovens. Acho que há aqui várias pessoas que já passaram pela Rede Jovens e, portanto, é uma organização que é extremamente importante para dar visibilidade às questões da idade, neste caso das mais jovens, não é? Sendo que cada vez mais as questões da idade maior também já se vão colocar muito, e aliás a Covid veio mostrar precisamente isso também. E um beijinho muito grande à Fatinha, minha colega aqui na plataforma, e dizer-vos que para mim foi extremamente rico ouvir-vos às três. Há questões, enfim, de alguma forma esta crise sanitária, que é já uma crise económica e social, o que ela vem fazer é agravar as desigualdades de base, desde logo a desigualdade estrutural com base no sexo, mas que já sabemos é sempre agravada por outros fatores e, portanto, coloca as mulheres e as raparigas em situações ainda de mais vulnerabilidade. Penso que este contexto da Covid é um contexto que nos impele de facto a repensar aquilo que é a nossa vida, como estamos organizadas e organizados enquanto sociedade e o que é que valorizamos ou não valorizamos enquanto sociedade. E desde lá, logo, eu creio que o conceito de cuidado, numa concepção alargada, portanto, o cuidar de umas e de outros, das nossas famílias, das pessoas doentes, das pessoas que requerem cuidados especiais por causa das questões da deficiência ou por muitas outras vulnerabilidades, é uma daquelas dimensões de trabalho que geralmente não é pago e é, acima de tudo, feito pelas mulheres, como sabem, devido aos fatores sociais desiguais, socialmente construídos e assimétricos entre raparigas e rapazes, mulheres e homens, mas que de facto a pandemia veio mostrar que esse é o trabalho que, se tudo o resto falhar, esse trabalho continua e é esse que mantém a sociedade a funcionar. E foi isso que nós vimos com a crise. Foi o trabalho do cuidado, foi o cuidado de saúde, portanto nos hospitais, nos centros de saúde, nos lares, foi o trabalho em termos das cadeias alimentares, portanto foi aquele trabalho de base que, se hoje desaparecessem as outras posições todas, estas de facto são aquela sociedade a funcionar e portanto isso eu acho que nos remete para a necessidade de revalorizar esse trabalho, dar-lhe o real valor económico, remete também para a criação de condições dignas de trabalho e sabemos que muito desse trabalho é feito pelas mulheres migrantes também. E, portanto, este é um momento fundamental para repensar, a partir das nossas experiências individuais, mas também enquanto sociedade, enquanto coletivo e enquanto feministas, para repensarmos a forma como a sociedade está organizada, o que não funciona e o que queremos que mude neste contexto. E, na minha perspectiva, de facto, e no nosso trabalho enquanto plataforma e enquanto Lobby Europeu das Mulheres, repensar o cuidado e trabalharmos no sentido de um pacto do cuidado é algo que a pandemia vai tornar evidente como necessidade. Estamos todas e todos numa fase terrível de percepção de tudo o que está a acontecer, mas a partilha entre nós é fundamental e a partilha entre mulheres é sempre muito importante porque geralmente as histórias das mulheres são as mais invisíveis. Portanto, o meu agradecimento a todas, aprendi imenso e gostei muito de estar aqui convosco neste primeiro evento feminista da plataforma. Obrigada, Sofia. Eu há pouco esqueci-me de perguntar à Odeta, à Cláudia e à Fatinha se queriam dizer mais alguma coisa para encerrar. No que me diz respeito a mim, também devolver o beijinho virtual e dizer que estou ansiosa também para abraçar a Sofia e a Xana, que não vejo há algum tempo, a Xana, a Alexandra, há mais tempo do que a Sofia. Portanto, estou ansiosa para vos rever, abraçar, sobretudo abraçar. Rever aqui foi mais ouvir-vos.
Posto isto, dizer que foi um prazer estar nesta primeira conferência com todas, não tive oportunidade de ouvir as histórias das restantes oradoras, que de certeza absoluta são muito enriquecedoras, mas foi ótimo e reitero os meus agradecimentos. Eu também, eu deixo aqui também um agradecimento renovado a todas presentes nesse fórum e dizer que esse distanciamento está-me a fazer muito mal, a Alexandra e a Ana Sofia e todas as pessoas da plataforma. Preciso de vocês, preciso do vosso abraço, do vosso beijinho, que isto acabe logo, que está difícil, das nossas conversas, dos nossos passeios, que tudo volte ao normal e que nós possamos trabalhar, conviver e divertirmos-nos, porque é muito importante para a nossa felicidade, para a nossa saúde mental, a diversão, o sorriso, o abraço, o beijinho. Estou com tantas saudades vossas e muito obrigada também a todas que cá estiveram e também mando um beijinho a todas, apesar de não as conhecer, a não ser a Sofia Ramos, eu acho que é a única que eu conheço, a Friusa, Cláudia, Odete Friusa. Conheço pela televisão, é claro, porque é uma senhora bastante famosa, graças a Deus, representa muito bem Portugal. E pronto, e a Cláudia por conhecer hoje, e espero que quando passar isso tudo, que nós consigamos ter um encontro presencial e mais caloroso. Obrigada. E então, também para terminar, dar aqui a indicação do agradecimento, obviamente, por este espaço de conversa, por esta partilha de pontos tão específicos, de comunidades tão específicas, que muitas vezes ficam submersas na quantidade de informação mediática. E principalmente por mais aqui pelas questões psicológicas, temos um espaço de partilhar os nossos receios, as nossas dúvidas, de partilhar e de perceber que existem pessoas que nos ouvem, e existem pessoas que nos querem bem, existem pessoas que estão aqui para nós, mesmo à distância. Acho importantíssimo, portanto, estas questões da saúde mental estarem sempre muito bem presentes e termos um espaço de acolhimento que de alguma maneira preenche esse bocadinho que agora está e vai continuar, infelizmente por algum tempo, um bocadinho mais vazio. Portanto, este calor da solidariedade, agradeço imenso. Obrigada a todas e espero que tenham todas gostado e que nos encontremos no dia 28 para mais um encontro feminista digital. Obrigada. 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 Fiquem bem. Beijinhos. Obrigada, fiquem bem. Beijinho.